Se tem uma série de 2018 que gerou muita polêmica foi Titãs. A série da DC, né, que inaugurou o serviço de stream, inclusive, gerou muita polêmica porque a galera ficou, não parece os quadrinhos, enfim, o personagem é diferente e tal, e isso antes de qualquer pessoa assistir. A série saiu, a crítica adorou e se provou um grande sucesso. Ela tá chegando agora em 2019 pela Netflix e eu te garanto que vale muito a pena assistir. Bora lá pra crítica então? Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Antes de começar o vídeo, só avisar que essa crítica não vai ter spoilers. E se você quiser saber a minha opinião um pouco mais elaborada do primeiro episódio, aqui embaixo vai ter também um vídeo, né, que eu fiz de primeiras impressões da série. Então, bora pra sinopse. Titãs acompanha aqui, né, o surgimento desse grupo, formado principalmente pelo Robin, Ravena, Estelar e Mutano. A gente vê esses quatro personagens se encontrando e começando a interagir e se descobrindo de fato como pessoas próprias. No caso do Robin, por exemplo, ele tinha essa relação com Batman e agora ele está numa carreira solo, digamos assim, mas por conta de uma questão envolvendo principalmente a Ravena, né, no caso, algo que tem dentro dela, o grupo começa a se unir para resolver alguns mistérios envolvendo, né, todo esse passado da personagem e também outras coisas que vão se desdobrando. Como eu falei, é uma série que começa, né, apresentando o seu grupo. E é interessante ver como isso é feito, né? Porque tudo gira em torno do grande mistério da Ravena e também, na medida que vai se desenvolvendo, o mistério da Estelar. Né? As duas personagens acabam sendo o fio condutor e a gente tem o Robin como meio que o guia, né? Ele, de fato, é o investigador aqui, seria mais ou menos como o Batman, né? Nessa questão do detetive. E a partir disso, a gente vai dando meio que um road trip pelos Estados Unidos para juntar as peças para chegar na conclusão. No entanto, a série tem um roteiro que não é exatamente fácil. Por que eu falo isso, né? De não é fácil, né? Ele traz esses personagens, ele desenvolve eles a partir do mistério, só que ele não entrega tantas respostas. A gente tem muito mais perguntas que ficam em aberto. Eu, particularmente, não me incomodo, apesar da narrativa ser um pouco não linear, mas pode ser um problema para você se você queria uma coisa mais direcionada, digamos assim. Falando ainda da narrativa e dos personagens, é legal ver como o roteiro sabe trabalhar muito bem os questionamentos dos personagens, sabe? Essa é uma série muito mais sombria, sabe? De fato, apesar do meme da DC ser sombria, mas ela tem muito um questionamento dos personagens no sentido de o que eu sou, quem eu quero ser, papel de sociedade, enfim. E ela é bem pesada, então ela aproveita muito os seus episódios para explorar essa questão, né, de uma maneira bem interessante que acaba incrementando na trama, porque você tem, né, quatro personagens muito distintos, com questionamentos próprios que são bem trabalhados e deixa você cativado, sabe? Você se importa por aquele grupo. No entanto, fica aqui uma ressalva para o Mutano. Eu acho que o Mutano não é tão bem explorado assim. Fica óbvio, fica bem nítido que ele é o alívio cômico da parada, apesar de ter alguns questionamentos mais sérios, né? Principalmente em relação dele nunca ter matado alguém, enfim. Só que, sei lá, não tem tanto espaço quanto os outros personagens. Pode ser que na segunda temporada isso melhore, mas a princípio ele é basicamente um apoio sentimental para Ravena. Voltando um pouco para a questão que eu falei, né, que a série tem um ritmo meio lento, que traz muitas perguntas e poucas respostas, vale ainda falar dos personagens secundários. A gente tem, obviamente, o grupo principal dos Titãs, só que a série desenvolve muito bem o universo DC e traz muitos personagens secundários, né, tipo Rapina, outro Robin, a ajudante da Mulher Maravilha, sabe? E esses personagens têm uma relevância para a história principal e ao mesmo tempo a gente vê como o mundo da DC aqui é muito grande, sabe? Ele não tem aquela coisa de, não vou mostrar nada porque é uma série do Titãs. Pelo contrário, ele não se preocupa com isso, ele está realmente expandindo. Fazendo um paralelo muito breve, é mais ou menos como a CW fez com as séries dela da DC, né? Do Flash, Arrow, Supergirl. Né? Só que aqui ele foi mais direto ao ponto, ele já trouxe a galera. Por um lado é bom, mas eu acho que quem não acompanha quadrinhos pode ficar um pouco perdido com alguns personagens que vão aparecendo. Mas já fica de olho aí, porque vai vir muita mais série da DC nesse serviço de stream, usando alguns personagens que a gente viu aqui. Então serviu meio como um momento de abertura, de fato, desse universo, e de apresentação para as novas séries, o que é bem legal e foi feito de uma maneira interessante porque colabora para a trama. E para fechar essa parte também, vale ressaltar, né, que eu comentei no início que o pessoal ficou meio, não sei se a série vai ser boa, os personagens não se parecem com os quadrinhos.
E de fato, a trama não é tão próxima dos quadrinhos. Muita gente que eu conheço falou isso. Só que é construído de uma maneira tão interessante, que te prende tanto, que honestamente pra mim isso não fez tanto problema. Outra coisa também é a caracterização dos personagens. Muita gente reclamou principalmente da Estelar, né, pelo fato dela ser negra, mas honestamente isso não faz diferença nenhuma, e se você reclamou disso, desculpa, mas você está errado. Porque a personagem ela é muito boa, a atriz entrega muito bem o mistério e tudo, e as cenas onde ela precisa ter um momento mais dela funcionam muito bem porque ela sabe ser badass, e a personagem, da maneira como é construída aqui nessa série, ela é badass. Outro personagem também que vale muito destaque, eu diria até que carrega em certos momentos a trama, é a Ravenna. A Ravenna, ela tem nessa questão conflituosa que ela é uma pessoa mais dócil, mas ela tem um demônio dentro dela, né? E a atriz entrega muito bem isso, que ela tem medo dela mesma e transparece isso na atuação. E a série também sabe brincar muito na sua fotografia, na sua filmagem, com essa questão. Repara principalmente as cenas onde tem a Ravenna e espelhos. Você vê muito um paralelo, de fato, visual com essa questão dela ser multifacetada internamente a partir de espelhos. É muito legal dar uma checada nisso, porque tem uma preocupação maior de produção aqui nesse sentido. E o Robin, né, o Dick Grayson, ele é o personagem principal, digamos assim, e ele também brilha muito, sabe? O ator, apesar de eu não ter visto muita coisa dele, se não me engano eu só vi o Piratas do Caribe, que tem ele, enfim, o cara entrega aqui também muito bem essa questão tanto emocional que a série pede, por ser uma carga dramática maior, como também entrega muito bem nas cenas de ação. Aproveitando até essa questão da cena de ação, vale falar, né, que, como comentei, essa aqui é uma série mais sombria, e ela utiliza isso muito bem na parte de ação, sabe? Você tem a porradaria muito mais focada de fato, sabe? Poucos cortes, coreografia muito bem feita, e essa fotografia das cenas de ação contribui também com o gore, sabe? É uma série que tem um visual muito chocante, você tem muito sangue, você tem tiro na cabeça, parte de corpo quebrada, enfim, é um negócio que funciona muito bem com a dinâmica que propõe, sabe? É uma série escura que sabe usar a sua ação para intensificar essa questão desse ambiente mais dramático pesado. Então, ela sabe equilibrar muito bem, né, as cenas de porradaria com a carga dramática que o enredo pede, então isso funciona legal. De maneira geral, eu acho que essa primeira temporada de Titãs é muito boa. Ela entregou um ritmo próprio e manteve ele do início ao fim. Eu acho que o ritmo, no entanto, é um pouco lento, pode tirar algumas pessoas da série, mas eu particularmente gostei, eu gosto da maneira como ela desenvolve seus personagens de uma maneira bem calma, sem precisar correr, e deixa muitos mistérios e muitos ganchos que te envolvem para a próxima temporada. E você, já assistiu Titãs? Coloque nos comentários a sua opinião sobre a série e sobre esse vídeo também. Não esquece também de dar um like se você gostou. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike, não tem problema nenhum. E se você quiser acompanhar mais críticas e opinião sobre filmes e séries, não esquece também de se inscrever no nosso canal. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.